Ai, 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 como esse país tá complicado, viu? Como essa seleção brasileira não consegue chegar a lugar nenhum. Essa é uma das mais características, assim, depois de 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por um jogaço icônico e histórico com o Ronaldo Fenômeno. Em 2006, o Brasil tinha um quadrado mágico com Adriano, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Ali era um quadrado mágico. Ali era só time de ponta. Ali você podia crer que o Brasil seria inderrotável, seria indestrutível, seria praticamente o ganhador da Copa do Mundo em meados de 2006. Só que não foi isso que aconteceu. O Brasil foi eliminado de forma precoce por Thierry lá na França. O Brasil foi eliminado por 1-0 contra a França. Em um jogaço assim que dividiu opiniões e que, claro, foi uma das maiores decepções da história do futebol brasileiro. Uma das mais traumáticas, assim, derrotas da seleção brasileira. E isso está cada vez mais fato quando tem várias edits representando a seleção de 2006, que só tinha só os brabos, essas coisas, mas mesmo assim não conseguiu prevenir a derrota. Realmente não conseguiu ganhar da França, mesmo com aquele time bom. Ou seja, do que adianta ter craques, apenas craques, ter 3 bolas de ouro, 4, 5, o time inteiro, se o time não faz gol, se o time não ganha, se o time não dá sangue. A maioria ali tava com barriga cheia e bolas vazias. Já estavam velhos, outro barrigudo também, essas coisas, entendeu? Agora chegando na Copa de 2010. Copa de 2010 é praticamente esquecida pela maioria das pessoas. Muita gente fala do quadrado mágico de 2006, do 7-1, da Croácia de 2022. Ou seja, muita gente fala dessas eliminações precoces do Brasil, mas ninguém fala da eliminação do Brasil de 2010, onde foi praticamente os últimos craques, foi o último velha guarda, pra assim dizer, que tinha o Kaká e o Lúcio. Lúcio e o Kaká foram, na verdade, convocados na seleção de 2006, onde só tinha craque absoluto. E tinha esses dois, praticamente, na Copa de 2010. Só que essa Copa é bastante esquecida, a seleção é muito esquecida, porque nem tinha feitos históricos, algo assim que dá pra memorizar, saca? Mas dava pra chamar de seleção brasileira. E foi eliminado vergonhosamente pela Holanda. O Brasil foi eliminado nas quartas de finais por 2-1 na Holanda. Ou seja, a Holanda venceu por 2-1 contra o Brasil, acabando e adiando de vez a Copa de 2010. E entrando pra geração moderna, entrando pra geração futura, que começou o decaimento do futebol brasileiro, a Copa de 2014 sediada aqui no Brasil, uma das mais memoráveis assim por dizer. E um evento traumático nas semifinais contra a Alemanha. Um horror de jogo. O Brasil tomou 5 gols em apenas 30 minutos. Aí a pessoa se pergunta, como assim, que diabo aconteceu, meu Deus do céu? Como assim que a Alemanha fez 5 gols na gente em um período tão curto de tempo? A pessoa fica enlouquecida, pra falar a verdade. E foi isso que aconteceu. Na verdade, foi a maior e pior derrota da história da seleção brasileira, onde o Brasil diminuiu com um gol do Oscar bem no finalzinho do jogo contra a Alemanha, selando o selo final de 7-1. Foi um absurdo total que aconteceu. Eu era apenas criança, que não sabia nada de futebol, e eu não cheguei a ver esse desastre todo. Mas muita gente, quando viu ali, foi um prego no caixão da seleção brasileira. Foi um horror nacional, mataram o futebol brasileiro. E foi isso que aconteceu. Um evento como um desses nunca é esquecido. Muita gente fala, quando chega em Copa do Mundo, quando a seleção enfrenta a Argentina na Copa das Confederações ou outra coisa, todo mundo lembra desse fadídico 7-1. É mais lembrado do que a Copa do Mundo de 2002, olha que absurdo, porque é moderno, entendeu? Mas 7-1 foi um evento horrível que aconteceu na história da seleção brasileira. E chegando para a Copa de 2018, onde o Brasil começou bem, mais ou menos, essas coisas, e quando chegou contra a Bélgica, tomou 2-1 da Bélgica. A Bélgica eliminou o Brasil na Copa de 2018 com 2 gols do Fernandinho e do De Bruyne na Bélgica. Fez esses 2 gols e o Brasil diminuiu com 1 gol só. Praticamente foi uma eliminação bastante esquecida e uma eliminação bastante fracassada da seleção brasileira, que tinha um excesso de jogadores ali, entendeu? O Tite fazendo substituições, entendeu? E o Brasil foi eliminado na Copa de 2018, na Copa da Rússia. Uma vergonha horrorosa que me lembro até hoje. Chegando na Copa de 2022, onde o Brasil fez um gol nos acréscimos na prorrogação, tava vencendo por 1-0 com o gol do Neymar. Aí depois chegou o gol da Croácia, depois de 2 minutos depois, a pessoa enlouqueceu. Como assim? Como assim, cara? Totalmente um fracasso. Aí chegou nos pênaltis, o Marquinhos errou, foi um desastre total. Ou seja, adiando mais outra vez para a Copa de 2026. Chegando nessa Copa de 2026, o Brasil foi eliminado de novo pela Noruega. 2 gols de Haaland e um gol no finalzinho do Neymar. E adiou para 2030. Sempre é isso. Você já espera por mais de 24 anos sem um título e vai esperar mais 28 anos na Copa de 2030 para conseguir o seu Hexa. Mas tá difícil. Então o Brasil foi eliminado precocemente pela Noruega. Foi uma vergonha. E foi isso aí, pessoal. Muito obrigado. Falou.